Rádio Monfort, a sua rádio de formação e informação católica na internet, apresenta agora o programa Falando de Educação, com a professora Ivone Fedeli, doutora em literatura pela USP, pedagoga e educadora com mais de 20 anos de experiência na direção de um colégio católico em São Paulo. Salve Maria, caros amigos da Rádio Monfort. É um grande prazer estar novamente com vocês nesta segunda emissão de nossa série Falando de Educação. E conforme combinado, eu começo hoje contando a vocês um pequeno episódio da vida de Dom Bosco como introdução do nosso tema de hoje, que é disciplina. Evidentemente, quando Dom Bosco cuidava de centenas de garotos nas dependências de Valdoco, naquele tempo na periferia de Turim, a disciplina era fundamental. Tudo se fazia segundo uma ordem pré-determinada e o som do sino marcava as alternâncias regulares entre hora de brincar, hora de estudar, hora de rezar, hora de dormir. É assim em todos os lugares, conventos, colégios, que congregam muitas pessoas. Quanto mais gente envolvida, mais é necessário que a ordenação do dia seja conhecida com antecedência e que, efetivamente, tudo se desenrole com uma grande regularidade, para que todos saibam o que fazer e quando, e ninguém perca tempo. Pois o tempo é um dos mais preciosos dons que Deus nos dá, e o único entre todos os dons que Deus nos dá, o único que é absolutamente irrecuperável. O tempo que uma vez nós perdemos, nunca mais nós podemos ter de volta. Às vezes na vida a gente perde amigos, ou a gente perde dinheiro, enfim, a gente perde empregos. Todas essas coisas nós podemos recuperar. O tempo não. O tempo perdido é impossível recuperar. Mas, enfim, se a disciplina é assim necessária num lugar em que moram dezenas, às vezes centenas de pessoas, e em casa? Como é que era a disciplina na casa de Dom Bosco? A mãe de Dom Bosco foi uma grande educadora e, portanto, uma grande disciplinadora. Porque é a disciplina, e é só ela, que nos permite o cumprimento de todos os nossos deveres, dentro de uma ordenação racional. E a disciplina tem diversos aspectos. Um dia, o pequeno João Bosco, então com 4 anos, notem que é uma idade em que tantas vezes parece difícil impor disciplina às crianças, mas então ele com 4 anos estava voltando para casa com seu irmão José e os dois encontraram-se com a mãe, fora da casa, no poço, onde ela tinha acabado de tirar a água. A água nessas aldeias do século XIX, ela era levada para casa numa espécie de vasilha, em português se chama cântaro, e ela tinha anexo uma espécie de concha. E era nessa concha que todas as pessoas da casa bebiam a água. Ninguém estava muito preocupado com contaminação. Bom, os 2 meninos então estavam com sede e a mãe enche a concha d'água para dar de beber a eles e serve primeiro o José, que era mais velho. O João Bosco, o pequeno João Bosco de 4 anos, fica ofendido por não ter sido o primeiro e se amua. Faz cara feia, vira a cara e não bebe. Bom, tranquilamente, a mãe pega o cântaro e vai para casa, sem dar de beber ao menino. Ele corre atrás dela, puxa a saia e pede, dê-me de beber também a mim. Ah, ela responde, pensei que você não queria mais. Perdão, mamãe, diz o menino. Ele bebe a água, juntamente com um ensinamento que será ainda mais útil do que esse líquido tão precioso. Quem dita as regras é a mãe. E as birras que ele possa fazer não mudarão a disciplina que ela lhes impõe. Esse é um primeiro aspecto da disciplina. As regras são determinadas pelo superior, pela autoridade, pelo pai, pela mãe, pelo professor. A criança e o jovem são por demais sujeitos à paixão, são por demais ignorantes do mundo e da vida para poderem determinar suas próprias regras. E por isso é dever da autoridade fazê-los viver sob regras que lhes proporcionem um adequado crescimento físico, moral e espiritual. Regras sobre horários e sobre o que comer e não comer. Regras sobre o tempo de brincar e de fazer as lições.
regras sobre o que se pode e não se pode ler, sobre o que se pode e não se pode ver, sobre onde se pode e não se pode ir. A autoridade tem dever de mandar e tem dever de se fazer obedecer. Sem brutalidade, mas com toda firmeza. Suave, mas inflexivelmente. Esse menininho, João Bosco, que aos 4 anos já se zangava por não ter sido servido primeiro, em que egoísta ele poderia ter se transformado se tivesse uma mãe que cedesse aos seus caprichos. Educado como ele foi, com uma disciplina perfeita, inflexível que a mãe lhe dava, ele se transformou num dos maiores santos da igreja. É claro, ele foi fiel à graça, mas a mãe teve muito a ver com isso. Quando ele já era adulto, quase velho, Dom Bosco contava que, eu cito as palavras dele, desde pequenino, ensinou-me ela mesma as orações. Me fazia pôr com os meus irmãos de joelhos de manhã e à noite, e juntos recitávamos as orações em comum. Mas a sua autoridade materna não se deteve no limiar da vida adulta. Nas memórias autobiográficas, Dom Bosco conta que, de novo eu cito, aos seus filhos já homens, perguntava, sem frases ambíguas e com plena autoridade materna, se já tinham praticado seus deveres de bons cristãos e recitado as suas orações de manhã e à noite. E os filhos, já com mais de 30 anos, respondiam com a mesma candura e confiança de quando eram crianças. Ao próprio Dom Bosco, já padre, ela não deixava de dar os seus avisos. Quando, às vezes, tarde da noite, ele chegava a casa cansado, e mesmo quando ele já estava no oratório, depois de ter pregado e confessado o dia inteiro, ele entrava no seu quarto caindo de sono, ela o interrogava. Já disseste as orações? E ajuntava. Porque vê, estuda o teu latim, aprende tudo da tua teologia, mas tua mãe sabe mais do que tu. Sabe que tens que rezar. Essa, então, é a nossa história de Dom Bosco para hoje. E nós vamos, então, procurar guardar dela, aprender com essa educadora fantástica que foi a mamãe Margarida, que soube educar um santo do porte de Dom Bosco. Vamos nos lembrar, então, de 3 pontos fundamentais que nós podemos aprender com ela, podemos aprender com essas coisas que Dom Bosco nos conta da infância dele. Em primeiro lugar, as crianças precisam de disciplina. Hora certa de acordar, hora certa de dormir, hora certa de brincar, hora certa de estudar, hora certa de rezar. Precisam de disciplina nos seus atos. Isto pode, aquilo não pode. Quem decide não são elas. Então, este é o segundo ponto agora. É dever da autoridade determinar e impor essa disciplina. Mas para isso é muito importante, é preciso que a autoridade se discipline. É impossível impor às crianças uma disciplina que os pais, que a família não têm. Mamãe Margarida impunha uma disciplina aos filhos que era a disciplina que ela mesma seguia. Ela mesma fazia todas as suas obrigações na hora certa, no dia certo, tinha o dia que ela ia ao mercado, o dia em que se fazia tal tarefa, o dia em que se fazia uma outra tarefa. Ela mesma se impunha a obrigação das orações cotidianas e até da recitação cotidiana do catecismo. Então, ela dava aos filhos aquilo que ela tinha. Ela os ensinava a ser como ela mesma era. E isso é fundamental. Nenhuma autoridade pode ser disciplinadora se não é disciplinada. A disciplina é a distribuição racional dos deveres e dos lazeres. Ela produz um grande bem, que é a paz, definida por Santo Agostinho como tranquilidade na ordem. Onde não há disciplina, não há ordem, não há paz. Tudo é confusão e desordem. E como diz a Sagrada Escritura, non est in commotione Dominus. Deus não está na confusão. Terceiro ponto muito importante, a disciplina é absolutamente necessária para um adequado desenvolvimento de todas as capacidades humanas, tanto físicas quanto intelectuais, tanto morais quanto, e talvez mais do que tudo, espirituais. Onde não há disciplina, facilmente não há vida de oração. E onde não há oração, falta o principal,
a nossa união com Deus Nosso Senhor, que é fonte de todos os nossos bens. Então, por hoje é isso, caros amigos. Até breve a todos. Salve Maria. Rádio Monfort.